Salve primeiro ano, suave, tudo bem com vocês? Professor Leanderson para mais uma aula de física. Bem, vamos falar mais de uma grandeza física associada à cinemática, né, que é a sub-área da física que nós estamos estudando. Estudamos primeiro grandezas relacionadas à posição e deslocamento, né, ou seja, comprimento, distância, que nós estudamos deslocamento, escalar e distância percorrida, entre outros conceitos iniciais, né, da mecânica. Na aula passada nós falamos sobre velocidade, velocidade média, velocidade instantânea. Agora nós vamos falar sobre aceleração, beleza? O que é aceleração, afinal de contas? Eu vou pegar o próximo slide aqui, como exemplo. E eu tenho aqui duas situações, tá? A primeira situação, nós temos um praticante de um esporte radical chamado base jump, né? O saltador, ele está aqui, de um ponto fixo, ele vai saltar, né? E cada instante é uma posição que o saltador está. Foi aquela fotografia tirada quadro a quadro. Beleza? Então, um instante de tempo ele está nessa posição. 2 vezes um instante de tempo ele está nessa posição aqui. 3 vezes, então, os intervalos de tempo de posição em posição são iguais. Tá? Vamos supor que seja, sei lá, 0,2 segundos, né? Ele está aqui, 0,4 segundos está aqui, 0,6 segundos está aqui, 0,8 segundos está aqui, 1 segundo está aqui, e ele começa a abrir o paraquedas. Então ele fica um período em queda livre até que ele abre o paraquedas e retardar a sua chegada ao chão. Tá? E note que em intervalos iguais, a distância entre duas posições vai aumentando. Então o que significa isso? Se está percorrendo maiores velocidades no mesmo intervalo de tempo, então significa que sua velocidade está aumentando. Então está havendo uma variação de velocidade. Se está havendo variação de velocidade em relação ao tempo, isso é aceleração. Tá bom? Então essa aqui é uma situação de queda livre. Uma segunda situação, tá esse que vos fala, né, fazendo com uma bola de tênis na mão, e eu vou deixar essa bolinha cair. Essa experiência eu fiz no laboratório da faculdade que eu estudo. Beleza? Então eu vou soltar a bolinha. Só um minutinho. Soltei. Beleza? Eu vou dar um zoom para vocês poderem visualizar melhor. Ó, esse ponto amarelo aqui é a bolinha de tênis. Tá? Cada ponto vermelho, né, é por onde é a trajetória da bolinha aqui. Foi uma trajetória retilínea. Né? E cada ponto aqui, o primeiro ponto é no instante que ele estava em repouso, tá? No instante inicial, antes de começar a contar o tempo. O segundo pontinho foi 0,183 segundos, ou 183 milésimos de segundos depois. O terceiro vai ser 183 segundos, centésimos de segundo depois, milésimos de segundo depois. Aqui, ó, já pode ver que aumentou o espaço, ó, depois de mais 183 milésimos de segundo, né? E por aí vai, né? Então você pode ver que no mesmo intervalo de tempo, as distâncias que a bolinha percorre vai ficando cada vez maiores, tá? É que tem um pouco de resistência do ar, tudo, mas a tendência é que se desprezarmos a resistência do ar, essas distâncias vão ficando cada vez maiores até a hora que a bolinha chega no chão, tá? Isso se deve à grandeza chamada aceleração. Tá? Eu vou pegar um outro exemplo. Nós temos 2 carros. Tá? O carro azul, que é um carro mais de passeio, vamos dizer assim, ele parte do repouso, quando a gente começa a cronometrar, ou então, seja, para t igual a 0, a velocidade é 0. Depois de 10 segundos, né, ele chega à velocidade de 110 km por hora. Então, variou a velocidade de 0 a 110 km por hora em 10 segundos. Tá bom? O carro B, que é um carro mais esportivo, ele chega aos mesmos 110 km por hora, só que em um tempo menor. Em 5 segundos. Então significa que ele variou, ele teve a mesma variação de velocidade do carro A, só que em um tempo menor. Beleza? Então isso que é a aceleração. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade em relação ao tempo. Né? Δv sobre ΔT. ΔV
é velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Tá bom? Normalmente a gente vai usar o tempo inicial igual a zero. Tá? Então, conforme eu falei, a variação da velocidade em relação ao tempo, isso que é aceleração média. Tá? Aceleração média não significa que a aceleração foi a mesma durante todo o percurso, né? Só que no ensino médio, galera, nós vamos estudar grande parte das questões, a gente vai estudar como aceleração constante. Tá? Então a gente não vai... raramente vai estudar algum caso de aceleração variável. Tá? Então no carro A, nós temos a seguinte situação. Variação da velocidade de A dividido pelo tempo do percurso do carro A. Velocidade inicial de A. Variação de velocidade é final menos inicial, né? Então, velocidade final, ele chega aos 110 km por hora. Ele começou no repouso, né? Começou a velocidade zero. Dividido pelo tempo que demorou esse percurso, que foi 10 segundos, tá? Sendo que o tempo inicial é zero. Então, vai dar 110 dividido por 10. O móvel A, a velocidade dele variou 11 km por hora a cada segundo. Então, significa que ele saiu do repouso para t igual a 1 segundo. 11 km por hora para t igual a 2 segundos. 22 km por hora para t igual a 3 segundos igual a 33 km por hora. E assim por diante até chegar aos 110 por hora. Beleza? No caso do carro B, que é um carro mais esportivo, para calcular a aceleração, utilizamos a mesma ideia, né? Variação de velocidade pelo tempo. Ele começou em zero, então velocidade V0, velocidade inicial vale zero. Ele chega ao 110, que é a velocidade final, em 5 segundos. Né? Então vai dar 110 dividido por 5, vai dar 22 km por hora a cada segundo. Então essa variação é uma variação maior, né, de velocidade em relação ao carro A. Né? Então, ele começa no repouso, em 1 segundo ele chega aos 22 km por hora, 2 segundos 44 km por hora, 3 segundos 66 km por hora, até chegar aos 110 km por hora em 5 segundos. Então significa que a aceleração do móvel B é maior do que do móvel A. Beleza? Só que ficou meio estranho aqui, né? Quilômetros por hora por segundo. Né? Não é bem assim que a gente representa a unidade de aceleração, porque eu tenho duas unidades de tempo distintas. Tá? Então, qual que é a unidade de aceleração? No sistema internacional, que a gente vai mais trabalhar, né, a unidade de aceleração é uma unidade de velocidade dividido por unidade de tempo. No sistema internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo. Metros por segundo. Tá? A unidade de tempo é segundo. Então ficou metros por segundo dividido por segundo. Beleza? Só que aqui seria como se fosse segundo dividido por 1. Né? Então ficou uma divisão de frações, né? Então mantém o denominador, mantém o numerador, inverte o denominador. Então ficou metros por segundo vezes o inverso do denominador, 1 sobre segundo. Né? Aí aplica a propriedade de multiplicação de fração, né? Metro vezes 1 metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado no sistema internacional, né? Onde o tempo está em segundos, a unidade de tempo é segundos, a unidade de distância, tá? A unidade de distância é metro e a unidade de massa é o quilograma, beleza? Existem outras unidades, tá? De aceleração, por exemplo, mas é mais difícil de usar, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. Esse é um exemplo. O outro, centímetro por segundo ao quadrado. Polegada, que é outra unidade de comprimento, por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho uma unidade, um outro também, milha, sistema americano, por hora ao quadrado. Tá? Então, se eu tenho uma unidade de comprimento dividido por unidade de tempo elevado ao quadrado,
é uma unidade de aceleração. Tá bom? Para o exemplo dos carros, né, que nós acabamos de fazer, no caso do carro A, ele variou 11 km por hora a cada segundo. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Vai ficar metro por segundo, metro por segundo ao quadrado. Só que para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, nós vimos lá na aula de velocidade que para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Tá? Então, 11 metros por segundo dividido por 3,6 segundos. Tá? 11 dividido por 3,6 vai dar 3,1. E as unidades, né? Segundo dividido por segundo vai dar segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Então vai dar 3,1 metros por segundo ao quadrado. No caso do carro B, eu vou fazer a mesma transformação, só que eu vou dividir 22 por 3,6, né? Que eu estou transformando, né, quilômetro por hora por metro por segundo, não esqueça. 22 dividido por 3,6 vai dar 6,1 metros por segundo ao quadrado. Pô, professor, mas não é o dobro? Não deveria dar 6,2 ou 3,05? É aproximado, tá? Não dá exatamente esses valores. Tá bom? Então, se você tiver unidade de tempo em segundo e velocidade em quilômetros por hora, ou velocidade de metros por segundo e unidade de tempo em horas, ou você transforma a velocidade, ou você transforma a unidade de segundos, tá? Para poder dar uma unidade coerente. Senão vai ficar quilômetro por hora vezes segundo. Tem duas unidades de tempo na mesma unidade. Não tem muito sentido. Tá? Então você tem que fazer a conversão. Tá bom? Da mesma forma que nós falamos de unidade de aceleração média, tá? Nós temos a aceleração instantânea. Beleza? Em situações que a aceleração seja variável. Né? Traduzindo isso daqui, ó, a aceleração instantânea é o limite da relação entre velocidade e tempo, né, ΔV dividido por ΔT, quando ΔT ele tende a zero. Então, à medida que o intervalo de tempo for ficando cada vez menor, né, então eu vou ter a aceleração instantânea. Tá? Momento a momento. Beleza? Só que raramente a gente vai trabalhar com aceleração variável. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar com aceleração. A gente vai trabalhar quase a totalidade das vezes, com aceleração constante, não muda o valor. Tá? Bem, aceleração é uma grandeza vetorial ou escalar? Vamos pensar um pouco. Aceleração é ΔV dividido por ΔT. Nós já vimos na aula de velocidade que velocidade é uma grandeza vetorial. Ela tem que ter a informação do módulo, direção e sentido. Não adianta eu falar, um móvel se move a 5 metros por segundo. Mas para qual direção? Para qual sentido? Né? Então você tem que dar todas as informações. Dividido por ΔT. Dividido por ΔT é a mesma coisa que vezes o inverso de ΔT. Tempo é uma grandeza escalar. Então eu tenho o número escalar vezes, né, 1 dividido por um escalar vai dar um escalar mesmo. Então, um escalar vezes um vetor. Quando eu tenho um escalar vezes um vetor, eu vou ter uma grandeza vetorial. Então, aceleração é uma grandeza vetorial. Tá? Então, ela tem, igual a velocidade, né? Ela tem módulo, direção e sentido. Tá bom? Então, a gente não pode esquecer disso. Tá? Então, a aceleração tem módulo, direção e sentido. Então, já que são vetores, né? Quando os vetores velocidade e aceleração têm sinais iguais, desde que estejam na mesma direção, né, o móvel está acelerado. O que significa isso? Significa que se eu tenho
o vetor velocidade indo para a direita, tá aqui o meu vetor V, e meu vetor A também está indo para a direita, ou meu vetor V e meu vetor A estarem indo para a esquerda, estiverem indo para a esquerda, tá? Ou também, se o meu vetor V, minha velocidade, meu móvel está indo para cima e minha aceleração também está para cima, ou meu móvel está com minha velocidade para baixo, minha aceleração para baixo, ó, estão tudo na mesma direção, em mesmo sentido. Então, o móvel está acelerado, tá bom? Então significa que o móvel está aumentando em módulo a sua velocidade. No caso aqui dos dois serem positivos, a velocidade vai ser cada vez mais positiva. No caso dos dois, da aceleração da velocidade estiverem indo para a esquerda, o módulo cresce. Então significa que o valor absoluto ele vai se tornar cada vez mais... Valor absoluto não, valor relativo, né? O valor relativo da velocidade vai se tornar cada vez mais negativo, tá? O valor absoluto é o módulo, tá? O valor absoluto eu descarto o sinal. Não é o caso que eu estou falando, tá bom? Agora, quando tem sinais diferentes, supondo que o móvel esteja se deslocando na horizontal, então se eu tiver aceleração para a direita e velocidade para a esquerda e vice-versa, significa que o móvel está freando, tá? Então aqui, supondo que o meu V está indo para a direita e minha aceleração está indo para a esquerda, ou vice-versa, né? Significa que o meu móvel está freando, beleza? É como se tivesse não, é porque tem uma força se contrapondo ao movimento. Só que relação de força e aceleração, a gente vai ver daqui a 2 aulas, quando a gente estiver em 2 aulas na apostila, né? Na verdade, vai ser depois das férias, né? Vai ser na segunda lei de Newton, tá? Em dinâmica. Então tem uma relação entre aceleração e força, mas eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Então sinais iguais, o móvel está acelerando. Sinais diferentes, o móvel está freando, tá bom? Bem, a aceleração, tá? Ela tem 2 componentes, beleza? Dependendo da trajetória do móvel, tá? Ela tem a... Lembra que eu falei que velocidade... Eu vou escrever de novo aqui, ó. Velocidade... Desculpa. Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, é a aceleração, né? Aceleração é igual a variação de velocidade dividido pelo tempo. Variação de tempo. Tá? E eu acabei de falar que velocidade é uma grandeza vetorial. Beleza? Então, então velocidade tem módulo, direção e sentido. Beleza? Então pode acontecer situações que a velocidade ela está variando em módulo e direção e sentido serem conservadas. Ou posso ter situações que está a velocidade ser conservada e o módulo e a direção estiverem variando. Porque para a velocidade ser constante, não basta somente ter o mesmo valor de velocidade, o mesmo módulo. A direção e sentido elas têm que ser conservadas também. Não pode haver variação de velocidade, variação de direção e sentido, né? Variação vetorial. Tá? Então, a aceleração, se ela tiver variação do módulo da aceleração, a gente diz que ela tem aceleração tangencial. Por quê? Porque a velocidade de um móvel, quando ela está executando uma determinada trajetória, tá? Por exemplo, aqui tem meu vetor V, né? Se ele varia o comprimento dele, como é ΔV dividido por ΔT, o meu ΔV vai estar variando, meu comprimento vai estar variando. Tá? Então, quando a minha aceleração tangencial, que simboliza assim, né? AT, for diferente de zero, significa que ele está tendo variação do modo de aceleração.
Quando a aceleração tangencial for igual a zero, a velocidade em módulo não está variando. Então a gente fala que está executando um movimento uniforme. Tá? Só que a aceleração tem uma segunda componente. Tá? Ela tem uma componente que é relacionada à mudança de direção e sentido. Né? Na verdade, na mudança de direção, desculpa. Mudança de direção. Né? Essa componente relacionada à variação de direção é a aceleração centrípeta. Centrípeta por quê? Porque está indo em direção ao centro da trajetória. Né? Então, quando a aceleração centrípeta for diferente de zero, ela está variando a direção. Então, ela não está executando uma trajetória retilínea. Tá? Só que se a aceleração for diferente de zero e constante, tá? E constante, então significa que a constante quer dizer raio constante, né? Porque a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Pessoal, eu vou deixar em anexo um outro vídeo na programação no qual eu demonstro por que a aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R. Tem a ver com geometria. Tá? Eu não vou colocar aqui nesse vídeo, senão vai ficar extremamente comprido. Tá? Então, quando o móvel tem uma aceleração diferente de zero, ele não está fazendo uma trajetória retilínea. Ele pode estar executando, por exemplo, uma trajetória circular. Tá? Então, se o meu raio for constante, se a minha aceleração for constante, meu raio for constante, se o meu raio não mudar, então ele está executando uma trajetória circular. Tá? Quando a minha aceleração centrípeta for igual a zero, quando a minha aceleração centrípeta for igual a zero, então significa que minha trajetória ela é retilínea. Não está havendo variação na direção. Tá bom? Aí depois, mais pra frente, eu vou explicar. Porque, vou dar exemplo. Quando a aceleração tangencial for diferente de zero e a aceleração centrípeta for igual a zero, então ele está tendo um movimento retilíneo e, como é diferente de zero, é retilíneo e variado. Só que se a aceleração for constante, a aceleração tangencial ele vai ser uniformemente variado. Isso a gente vai ver lá no quarto bimestre. Terceiro ou quarto bimestre. Tá? Quando eu tenho a aceleração centrípeta diferente de zero e minha aceleração tangencial for igual a zero, ele não está variando velocidade, mas está variando direção, né? E também possivelmente sentido, pode variar sentido. Né? Só que a aceleração centrípeta é mais relacionada à direção. Então ela pode executar um movimento circular e uniforme. Tá? Então, quando minha aceleração tangencial for igual a zero, ele é uniforme. Como a aceleração centrípeta é diferente de zero, ele não está executando um movimento retilíneo. Tá? Então pode ser um movimento circular uniforme. Vocês vão aprender esse ano também. O terceiro tipo de movimento é quando as duas acelerações forem iguais a zero. Né? A aceleração tangencial igual a zero, a aceleração centrípeta igual a zero. Aí nós vamos ter um movimento retilíneo uniforme. E quando os dois forem diferentes de zero, o móvel ele pode estar executando um movimento não retilíneo uniformemente variado. Né? Se o raio for constante, o raio da trajetória, tá? Vai ser um movimento circular uniformemente variado. Isso a gente não vê no ensino médio. Tá? Isso aí é física universitária. Tá bom? Vou apagar aqui, para não ficar poluído. Então, se eu tenho uma componente tangencial e eu tenho uma componente centrípeta, lembrando que a componente centrípeta é perpendicular em relação à componente tangencial, então eu posso tirar a aceleração resultante através de Pitágoras. Beleza? Por quê? Porque se um está perpendicular em relação ao outro, né? Então, aqui eu tenho a minha... Vamos supor que o comprimento, né, do vetor V varie. Então, eu vou ter uma aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Tá? Um está perpendicular em relação ao outro. O que eu faço? Eu posso mover esse vetor para cá, o vetor em vermelho, né? Aceleração tangencial. Ó, eu tenho dois vetores aqui, ó. Aí eu faço aquela operação que nós fizemos lá na aula de vetores, né?
Só mudar a cor da caneta. Opa. Então eu saio do começo do primeiro vetor, da origem do primeiro vetor, e vou até a extremidade do segundo vetor. Nossa senhora. Espera aí. Mais torto impossível. Né? Isso chama-se falta de coordenação motora. Então, eu vou desenhar um vetor aqui, ó. Pronto, eu tenho um vetor resultante, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Aí, para saber o módulo, né? Módulo é o comprimento do vetor. Comprimento, né? Comprimento do triângulo. Então, o A vai ser a hipotenusa. E a seção centrípeta e a seção tangencial vão ser os catetos. Então, a aceleração resultante é igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Tá bom? Então, a gente pode tirar Pitágoras. Bem, aqui eu tenho dois exemplos, tá? Eu tenho nesse primeiro exemplo aqui, esses dois exemplos, né, eu tirei na página do Facebook, gifsdefisica.com. Tem bastante coisa interessante, tá? E eu tirei esses dois GIFs aí, né, dois arquivos GIFs, para poder exemplificar para vocês. O primeiro aqui, o que vai acontecer? O operador ele vai fazer uma bolinha andar nessa forma aqui, nessa pista circular, e ele vai tirar uma parte, um quarto dessa forma. Observe o que vai acontecer. Deixa eu ver se... Espera aí que deu probleminha aqui, espera aí. Só um minutinho. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai tirar, ó. Vai tirar, ó, e saiu em linha reta. Beleza? Então ele estava executando uma trajetória circular. Quando ele arranca esse 1/4 da pista circular, vamos dizer assim, ele deixa de ter aceleração centrípeta. Quando ele deixa de ter aceleração centrípeta, ele passa a executar uma trajetória retilínea. Tá? E esse segundo GIF aqui, olha só, ele pode ver que todos os vetores aqui, ó, vetor 1, vetor 2, vetor 3, pode ver que eles não variam o comprimento. Então eles variam em direção e também em sentido, né? Está executando uma trajetória circular, só que se não varia o comprimento, ele não tem aceleração tangencial. Beleza? Eu recomendo que vocês tentem fazer esses 6 exercícios, tá bom? Eu vou dar um tempo e já retorno. Bem, espero que vocês não tenham tido dificuldades. Vocês vão reparar que são 6 exercícios bem tranquilos. Tá bom? Vamos tentar fazer rapidinho, que já estou com 30 minutos de vídeo. O primeiro exercício, ele fala o seguinte. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, atingir a velocidade de 108 km por hora em 3 segundos. Determina a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo. Tá? Então, quer saber a aceleração, né? Então, quais são as informações? Problema de física, vamos primeiro pegar todos os dados, né? Então, a minha velocidade inicial, meu V0. Peraí, opa, peraí que deu... Chabou aqui. O meu V0 vai valer 0. V0. Opa. V0 é igual a 0. Tá? O meu V vale 108 km por hora. Tá bom? Quilômetros por hora. E o tempo é de 3 segundos. Ele quer saber a aceleração média. Tá bom, pessoal, eu vou só fazer um ajuste aqui. Tá difícil aqui, pera só um minuto. Vamos lá, ajustes finalmente feitos, né? Então vamos seguir adiante aqui. Então, pessoal, então eu tenho todos os dados aqui. Eu posso já utilizar a forma da aceleração média, ΔV sobre ΔT aqui direto? Então a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT, né? Só que tem um pequeno problema, galera. A minha velocidade está em km por hora.
o meu tempo está em segundos. Então, das duas, uma. Ou a gente converte segundo para horas, ou a gente converte quilômetros por hora para metros por segundo. Só que tem um detalhe, né? Ele está querendo a aceleração média em metros por segundo. Então, eu vou ter... na verdade, seria metros por segundo ao quadrado, né? Então, eu vou ter que transformar a minha velocidade que está km por hora em metros por segundo. Então, a minha velocidade que está 108 km por hora, km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo, né? Porque metro por segundo dividido por segundo vai dar metro por segundo ao quadrado. Aí é só substituir, né? Então, a minha aceleração vai ser igual à velocidade final, que é de 30, né? Que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é parte do repouso, dividido por ΔT, que vale 3, né? 3 segundos. Né? Então vai dar 30 dividido por 3, a minha aceleração. A minha aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 10. Beleza? Então, toma cuidado, tá? Porque se eu transformasse segundo em horas, aí ia ficar em quilômetro por hora ao quadrado. Não é isso que o exercício quer. Tá bom? Então, o único problema que poderia ter é a conversão de unidades. Próximo exercício. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando acionou os freios e parou em 6 segundos. Então, vamos listar os dados aqui. Então, ele estava a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, meu V0, minha velocidade inicial, é de 30 metros por segundo. E ele acionou os freios e parou. Então, a minha velocidade final, como ele parou, né? Então, a velocidade é zero, está em repouso. Né? E o intervalo de tempo, né? Que demorou esse fenômeno aí, foi de 6 segundos. Ele quer saber a aceleração média em módulo. Tá? Por que ele fala em módulo? Porque é o seguinte, ó. Como ele está reduzindo velocidade, a minha velocidade final vai ser menor que a minha velocidade inicial, ela é maior do que a final, né? Então a velocidade, ou seja, a velocidade final vai ser menor que a inicial. Então houve uma redução da velocidade. O meu ΔV, minha variação de velocidade vai ser menor do que zero. Então significa que é negativo, né? Então, se a minha variação de velocidade é negativa e a minha variação de tempo ela só pode ser positiva, né? Porque o tempo ele nunca vai para trás, né? Ele somente vai para frente. Então, se eu tenho uma grandeza negativa dividido por uma grandeza positiva, o resultado vai ser negativo. Então, minha aceleração vai ser negativa. Vocês querem ver só por quê? Então, vamos lá. Então, a minha aceleração, eu vou escrever aqui embaixo. Então, a minha aceleração média é igual a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Que é igual variação de velocidade final, que é 0, menos velocidade inicial, que é 30. Tá? Dividido por 6 segundos. 0 menos 30 vai dar menos 30. Dividido por 6. Olha só o que eu falei, ó, grandeza negativa dividido pela grandeza positiva. Menos 30 dividido por 6, então a minha aceleração média vai ser igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o meu significado físico dessa resposta aqui é que o móvel, né, essa motocicleta aí, ela está reduzindo a velocidade de 5 metros por segundo a cada segundo. Então, ele estava 30 metros por segundo. Passou um segundo, perdeu 5 metros por segundo, foi para 25. Passou 2 segundos, ele perdeu mais 5 metros por segundo. Ele foi para 20, até frear. Tá? Só que a resposta ele quer em módulo, porque não tem nenhuma resposta negativa aqui, né? Em módulo. Módulo é o valor absoluto, ou seja, desconsiderando o sinal. Então é a alternativa B de bola. Beleza? Vou fazer mais um exercício
Aí eu vou deixar os exercícios... Vamos ver, se não ficar muito comprido, a meta aqui é terminar com 45 minutos de vídeo, né? Vamos ver se vai dar tempo. Se não der tempo, a gente faz o nosso encontro relativo a essa aula, tá bom? O 3. Ao soltar um objeto próximo à superfície terrestre, ele fica submetido a uma aceleração constante de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é denominada aceleração gravitacional ou G, né? A gente simboliza com a letra G. Na verdade, a aceleração gravitacional ela tem o valor de 9,81 em umas casas decimais aí, metros por segundo ao quadrado. Só que a título de didática, né, a gente arredonda para 10 agora no ensino médio. Quando a gente vai para o ensino superior, é 9,81. No máximo 9,8, vai. Tá? Considere que um corpo que é solto do repouso, velocidade inicial 0. Então, meu V0 vai ser igual a 0. E após um tempo de 2,8 segundos, ele atinge o solo. Então, meu ΔT, que é o meu intervalo de tempo, vai ser de 2,8 segundos. Tá? Esqueci, a minha aceleração, né, que por enquanto nós vamos chamar de A, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Só corrigir aqui que esse meu segundo tá parecendo um 0, pelo amor de Deus. Fiz o ajuste na caneta aqui, mas que é 2,8 segundos, tá? Agora melhorou. Beleza? Então ele quer saber a minha velocidade final. Meu V. Tá? Aí é só usar a fórmula da aceleração, né? Aceleração média. Né? A aceleração média, gente, na verdade seria... Porque a aceleração é constante, tá? A aceleração não é variável. Né? Então eu posso usar esse 10 metros por segundo ao quadrado como aceleração média, tá? É igual a ΔV dividido por ΔT, né? Então a aceleração média, que vale 10, porque é constante, é igual variação de velocidade. Então ele tem uma velocidade final que eu não sei qual que é, menos velocidade inicial que é 0, dividido por 2,8, né? 2,8 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. 2,8 vezes 10 dá 28. 0. V menos 0 vai dar V. Mas vamos ajeitar aqui. Então, se 28 é igual a V, então V é igual a 28 metros por segundo. Então, a minha velocidade final é de 28 metros por segundo. Pessoal, quando qualquer corpo que esteja em lançamento vertical, queda livre ou em lançamento oblíquo, tudo isso vocês vão ver do terceiro bimestre para frente, tá? Lançamento oblíquo, que estão sujeitos à aceleração da gravidade, tá? Porque existe uma relação entre aceleração e força, né? Que no caso seria a força-peso. Força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Quando a gente chegar em dinâmica, segundo a lei de Newton, a gente vai ver a relação entre aceleração e força. Que se tem aceleração, tem uma força sendo aplicada sobre esse corpo. A gente vai ver isso daí. Tá? Então todo corpo que tem deslocamento vertical, seja vertical puro ou oblíquo, tá? Está sujeito a essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, conhecido como G. Tá? O exercício mesmo é a aplicação da equação da velocidade. Acabou. Tá bom? O 4. No final das provas de ciclismo, é comum os atletas acelerarem o máximo possível. Então tá lá o ciclista perto da linha de chegada, né? Ele faz o que a gente chama de sprint final. Tá? Então ele tá lá de boa, né? No ritmo dele. Quando ele chega na parte final da prova, parte final que eu falo assim, na reta final mesmo, ele tenta dar um pinote, tá? Para passar todo mundo para chegar na melhor colocação possível. Tanto que é uma parte meio tensa, né? Que já vi muitos acidentes espetaculares acontecerem nessa parte aí, tá? Nessa parte final, tanto na largada como na chegada, né? Considere o ciclista que tem velocidade final velocidade inicial, V0, e começa o sprint acelerando com A
aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado durante 2 segundos. Se ele atinge a velocidade final de 72 km por hora, qual que era a sua velocidade inicial? Então, vamos pegar os dados, né? A aceleração, ela é constante, né? De 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Durante 2 segundos. Então, minha variação de tempo, 2 segundos. Velocidade final, meu ver, é de 72 km por hora. Vai passar um pouco de espaço aqui, tá, gente? Ele quer saber a velocidade inicial. Meu V0, tá? Pessoal, primeira providência. Se a minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado, o meu tempo está em segundos, tá? O exercício não está pedindo a velocidade inicial em quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a minha velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu vou dividir 72 por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Agora, todas as unidades estão coerentes, tá? Unidade de distância é metro, unidade de tempo, segundos, tá? Então, é só eu usar a fórmula da aceleração, né? A aceleração média é igual a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Só substituir, né? Então, a aceleração média, eu sei quanto vale. Vale 6 metros por segundo ao quadrado. Velocidade final, 72 km por hora, que é equivalente a 20 metros por segundo. Velocidade inicial, estou querendo descobrir, meu V0. Dividido por 2, né? Que é meu intervalo de tempo. 2. Beleza? Então, o 2 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Eu vou ajustar aqui, eu vou deixar o V0 à esquerda, tá? Então, V0 menos 20, ou melhor, 20 menos V0, né? Desculpa. Porque se 6 é igual a 20 menos V0 sobre 2, então 20 menos V0 sobre 2 é igual a 6, né? Então eu só inverti os membros, tá? Então, 20 menos V0 é igual a 6 vezes 2, que é 12. Tá? 20 está no primeiro, à esquerda positivo, passa para o outro lado negativo. Então vai dar menos V, 0, é igual a 12 menos 20, né? 12 menos 20, né? Então vai ficar menos V0. Menos V0 vai ser igual a 12 menos 20 menos 8. Divide os dois lados por menos 1, né? Porque eu não quero saber quem que é menos V0. Eu quero saber quem é V0. Então, o meu V0 vai ser igual a 8 metros por segundo. Tá bom? Se eu dividir os dois lados por menos 1. Então, o V0 é igual a 8 metros por segundo. Tá bom? Se eu quiser saber essa velocidade em km por hora, então é só fazer 3,6 vezes 8. Né? 6 vezes 8, 48. Vai 4. Né? 3 vezes 4, 24. Com mais 4, 28. Então, eu tenho duas casas, uma casa depois da vírgula. Então, ele começou... Se eu converter para km por hora, ele estava a 28,8 km por hora. E em 2 segundos, ele chegou à velocidade final de 72 km por hora. Tá? Foi uma mudança super brusca de velocidade. Beleza? O exercício 5. O 5 é o seguinte. Ele fala assim. Na ilustração a seguir, estão representados os vetores aceleração de um corpo que executa um movimento circular. Quais são os vetores que estão representados pelos números 1, 2 e 3? Tá? Então é o seguinte. Conforme nós vimos lá na teoria, eu tenho um vetor que está na direção tangencial
Ó, ele está falando, são os vetores de aceleração. Tá? Então eu tenho um vetor que está tangente à trajetória, outro está dirigido para o centro. Então, o primeiro vetor, o vetor 1, é a aceleração tangencial, porque está tangente, né? Tangencial. Tá? O 2 está dirigido para o centro, então é a aceleração centrípeta. Centrípeta, porque está dirigido para o centro, né? Então eu tenho uma coordenada tangencial, eu tenho uma componente tangencial, eu tenho uma componente dirigida ao centro. E o 3, ó, pode ver que tem, ó, e formou um quadrilátero aqui, ó. O 3 é a resultante, então o 3 é a aceleração, de acordo com aquilo que nós vimos lá em vetores, aceleração resultante. Tá? Então significa que vetorialmente falando, o 3 é igual ao 1 mais o 2. Isso vetorialmente. Tá? Em módulo, tá? O vetor 3 ao quadrado, eu vou colocar como V3 para vocês não acharem que é número, né? Então o vetor 3 ao quadrado é igual ao vetor 2 ao quadrado mais o vetor 1 ao quadrado. Tá? Aí é Pitágoras. Tranquilo? Suave. E a última questão, a 6, ele fala o seguinte. Só apagar aqui para não ficar poluído. O último fala o seguinte. Questão da Universidade Federal de São Paulo, tá? Vestibular. A trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência de raio R igual a 2 metros. Então vamos colocar os dados aqui. R é igual a 2 metros. 2,02, tá? Percorrido com velocidade de módulo constante. E o V vale 3 metros por segundo. O módulo da aceleração vetorial dessa partícula, nesse trecho em metros por segundo ao quadrado, é... Pessoal, a informação mais importante desse exercício foi essa que eu sublinhei aqui em preto. Velocidade de módulo constante. Por quê? Porque se ele está percorrendo uma trajetória circular, então o que acontece? Lembra que eu falei que a aceleração resultante, né? A aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Tá? Só que essa informação aqui de velocidade de módulo constante significa que minha aceleração tangencial vale zero. Ele não varia o módulo da velocidade. Né? Então, se ele não varia o módulo da velocidade, a minha aceleração tangencial vale zero. Tá? Então, eu tenho, né, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, então eu vou ter que a minha aceleração, porque vai ficar A ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado, tiro raiz dos dois lados, então a minha aceleração é a própria aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta, gente, se a gente for lembrar, é V ao quadrado sobre R. Então a aceleração é a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Né? V ao quadrado, ó, o meu V vale 3, então 3 ao quadrado dividido pelo raio. O raio vale 2. Então a minha aceleração vai ser igual a 9 dividido por 2, que é igual a 4,5 metros por segundo ao quadrado, que é a alternativa D de dado. Beleza, gente? Então o macete do exercício é entender que velocidade de módulo resultante significa que a minha aceleração tangencial vale zero. Então significa que a minha velocidade ela tem módulo constante, só que como ela está percorrendo um arco de circunferência, ela tá variando direção, né? Ela está variando a direção, porque ela começa o móvel, ele está aqui
nessa direção. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, por exemplo, no topo da trajetória, tá? A minha velocidade tem que ser tangencial, né? Então ela tá para cá, ó. Meu ver, ó, pode ver que já mudou a direção. Quando vem para cá, ó, tá vindo para baixo, ó. Então tá havendo variação da direção, tá? Então ela tá com o módulo constante, o comprimento do vetor é constante, só que a direção varia. Beleza? Galera, para encerrar aqui, eu vou recomendar esses exercícios para vocês, tá? Exercícios de treino e fixação. Inclusive, nós iremos tentar fazer o máximo de exercícios possíveis no nosso encontro referente à parte de aceleração. Exercícios 18 ao 27, páginas 20 a 23 do livro de atividades do primeiro bimestre, o laranja. Tá bom, gente? Tentem fazer, tá? Vamos dar um gás aí, tá? Eu sei que a situação não está muito fácil, mas a gente tem que fazer nossa parte aqui, beleza? Espero que vocês estejam tudo bem, tenham condições para que você dê o melhor de vocês, tá bom? E nos vemos no nosso encontro referente à aceleração, beleza? Um abraço a todos, cuide-se, 50 minutos de vídeo e já deu. Um abraço a todos.